Boa tarde, eu sou a Caroline. Eu sou a Júlia. Eu sou a Juliana. E eu sou a Gabriela. Então, antes de entrar nas perguntas e no artigo em si, a gente queria que você fizesse uma introdução, né, da sua trajetória e como você entrou nessa linha de pesquisa e as suas motivações, rapidinho, por favor. Tá bom. Bom, resumidamente, eu sempre me interessei pelo contexto da biologia da célula, como que era aquele mundo das células, como elas se comportavam, enfim, sempre fui muito ligado por isso na área de biologia, acho que a gente chama de biologia celular e também de biologia molecular. E, inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com um tumor, que é um tumor benigno, que chama de hiperplasia prostática benigna, que é, na verdade, um tumor que nunca evolui para malignidade. E aí eu comecei a me interessar, trabalhava em um contexto diferente, que era uma coisa mais para a farmacologia, e depois entendi que o que eu queria era entender os mecanismos que regulam o surgimento e a progressão dos tumores. E aí, no segundo momento do mestrado, comecei a trabalhar com câncer de próstata, mais voltado para mim para o ambiente, que é a conversa entre as células tumorais em si e as células ao seu redor, que fazem parte do tumor, mas que não são classificadas categoricamente como tumorais, que é o que a gente chama de microambiente. Estudei isso no mestrado, em parte do doutorado, enfim. E depois fiz a transição para trabalhar com câncer de esôfago. Ficou quase 15 anos estudando câncer de esôfago, sobre alguns aspectos, e principalmente no que diz respeito à atuação na família de genes, que é a família de genes chamada de proteínas de alta mobilidade, do inglês HMGA. São dois genes só nessa família, HMGA1 e HMGA2, fatores transcricionais, e são capazes de regular uma série de elementos envolvidos no surgimento e desenvolvimento dos tumores. Então, a gente estuda o impacto desses genes, das proteínas genes, em diferentes aspectos do câncer de esôfago, como progressão, surgimento e também a resposta aos diferentes tipos de tratamento. Não falei não, né? Juliana, você vai falar? Pode seguir, Juliana. Então, professor, a gente mandou, né, as perguntas, como eu disse no e-mail, a gente baseou nossas perguntas a partir do seu artigo, né, os mecanismos moleculares associados à quimiorresistência do câncer do esôfago. E aí cada uma leu o artigo e cada uma teve uma dúvida, né, um pouco sobre cada parte. Sim, na verdade, porque a autofagia é um mecanismo global, na verdade, é um processo que ocorre em células tumorais, células tumorais, que acontece que muitas vezes as células tumorais eles terminam por ser deturpadas. A autofagia pode culminar com a morte da célula, eles são um pouco normais, no contexto de desenvolvimento de células tumorais, por exemplo, a autofagia pode ser deletéria, na verdade, contribuir para a sobrevivência da célula tumoral. O processo envolve geração de estruturas celulares, geração de, por exemplo, material para fonte de energia da célula em situações adversas. E isso pode ser utilizado pela célula tumoral para sobreviver mediante, por exemplo, o tratamento dos mais diversos. Daí o link entre a autofagia e, por exemplo, uma menor resposta ao tratamento de alguns tumores eu venho sendo reportado. Então, como parece ser uma resposta que eventualmente está associada com uma menor eficiência do tratamento quimioterápico, sobretudo, faz sentido você pensar que você inibindo, além do tratamento quimioterápico, a inibição do processo autofágico, possa aumentar a eficácia do tratamento. Tá? Seria uma situação de resistência, ou no mínimo de uma resposta menor desse tratamento quimioterápico. Então, faz sentido para a maioria dos tumores, onde é detectado, por exemplo, que esse processo autofágico está exacerbado dentro do contexto de tratamento, por exemplo. Muito obrigada por responder. A segunda pergunta. Que é uma coisa que não seria bem-vinda. Quando você faz um tratamento quimioterápico, você espera uma melhor resposta possível. E tem inúmeros mecanismos associados com não resposta, diminuição da eficácia, resposta nenhuma, resposta total, enfim. Tem uma série de quadros possíveis aí, onde o pior cenário é realmente a resistência, uma resposta diminuída ou ausente ao tratamento.
E um dos mecanismos é justamente, como isso foi descrito, vocês falam em lesão, é verdade, a maioria dos agentes genotóxicos, quimioterápicos utilizados, gera algum grau de lesão no DNA, alguns primariamente, como o caso da cisplatina, outros de maneira secundária, como o caso do Simpatu, mas geram lesões, e a ideia é que essas lesões sejam suficientes para que as células sejam encaminhadas para a morte, uma vez que, quando for verificado isso no ciclo celular, vamos dizer assim, de forma resumida, essa lesão seja suficiente para que aquela seja entendido que aquela célula é incompatível em termos de sobrevivência, já que é uma alteração muito grande no genoma dela. E se houver um mecanismo de reparo capaz de reparar aquela lesão, totalmente ou parcialmente, como é o caso, normalmente, sendo esse reparo suficiente, a célula pode não morrer e continuar, então, e se dividir, por exemplo, e o que é ruim. Então, na verdade, esse é um certo mecanismo de reparo atuante nas células tumorais, como existe nas próprias células normais, um certo grau, etc. Na verdade, de maneira resumida mais uma vez, é um dos problemas do tratamento quimioterápico, né? Sabe-se que, havendo reparo, você diminui a eficácia do tratamento. Tanto é que, hoje em dia, já em estudos clínicos avançados, você, já há algum tempo, tem os chamados inibidores de check. Check são proteínas envolvidas, né, downstream ali, ATM, ATR, no reparo de ativados por danos em fila simples, ou dupla, enfim, são proteínas que atuam justamente nesse reparo. E a ideia é que você, inibindo esse reparo, as células não consigam reparar as lesões causadas pelo quimioterápico, e dessa maneira haja de maneira similar ao que foi explicado pela autofagia, você tem ali um efeito adicional de um bloqueio de uma via que impede a eficácia do tratamento quimioterápico. Então, sim, não seria bom, mas havendo inibição dessas proteínas de reparo, espera que as células não sofram ou sofram menos apoptose, né? Que é uma coisa muito complexa, muitas vias, não adianta bloquear uma, tem outras, enfim. Mas, de maneira geral, sim. Terceira pergunta. Na verdade, 5-FU não atua nessa via, primariamente, né? O 5-fluorouracil, é 5-FU que a gente chama. Primariamente, o que ocorre é que é um quimioterápico que envolve um decréscimo no metabolismo de nucleotídeos. E isso impacta, por exemplo, quando a célula chega na fase S, ela precisa de nucleotídeos, enfim, são importantes para a duplicação do DNA, por exemplo, isso vai impactar a célula, e também metabólitos secundários que são produzidos durante o metabolismo de 5-FU são capazes de gerar lesões diretamente no DNA. Então, esse é um mecanismo fundamental, básico. O que ocorre é que muitas vezes essas vias que vocês citaram, AKT e PI3, são vias clássicas, né, envolvidas com ativação de proliferação, de sobrevivência, via de marquinase, etc., podem estar, e muitas vezes estão, muito ativadas. E elas estando muito ativadas, pode haver uma menor capacidade de resposta do tratamento com 5-FU e outros tratamentos quimioterápicos, porque são vias que estimulam a célula a se dividir, a sobreviverem, e isso pode, de alguma maneira, ser mais difícil de o tratamento atingir essas células, que têm essas vias mais ativadas. Então, é mais ou menos isso que ocorre. Então, é isso, não é alvo, né? Não é alvo. O que ocorre é que muitos tumores têm essas vias hiperativadas, vamos dizer assim, o que torna a resposta eventualmente mais difícil ao tratamento. E, vamos dizer, o tratamento, ele, como as quimioterápicas, é basicamente focalizado em gerar dano no DNA e decréscimo no metabolismo de nucleotídeo. Uma pergunta que a gente tem Não, o que ocorre aí é que são momentos diferentes, né? O paclitaxel, ele é um estabilizador de microtúbulos. Microtúbulos são, sobretudo, importantes na mitose, especificamente, que é o evento final do ciclo celular. Aquele evento normalmente é rápido, dura bastante, um tempo bastante reduzido comparado ao restante do ciclo celular, onde você tem essa polimerização desses microtúbulos, formação lá do cemitócoro, enfim, toda aquela movimentação dessas estruturas do esqueleto para que você possa fazer a cariocinese e a citocinese, né, a divisão da célula e do núcleo de maneira correta e coordenada.
se tiver qualquer problema ali, a célula entra numa situação chamada de catástrofe mitótica, por exemplo, se ela tiver uma lesão no DNA, chegando ali, ela pode ter essa catástrofe mitótica e essa célula morrer, por exemplo. O que ocorre é que o BRI1 atua antes disso, atua numa fase anterior, que seria G2, faz parte do complexo de estabilidade, um checkpoint ali, que é conhecido como SAC, e, sinceramente, como você colocou, encaminha para a degradação do CDC, e esse encaminhamento para a degradação evita a formação do complexo promotor da anáfase, que seria o começo ali do que viria a ser a mitose. Então, como ele está numa etapa anterior, você imagina que um aumento da expressão de BUBR1 faz algum sentido dessas células efetivamente entrarem menos em mitose, se progredirem menos nessa mitose, e aí o tratamento não vai ter efeito. Então, isso é importante. Aí você fala, poxa, mas a célula não vai se dividir? Sim, em algum momento pode ser. Pode ser que ela fique mais tempo em G2, muitas vezes as células retornam para a fase S, reduplicam o DNA, isso gera mais estabilidade genômica, aneuploidia, número aberrante de cromossomos, etc. e tal. Só que revela que, por exemplo, eventualmente em células que têm um aumento de expressão de BUBR1, pode ser que o paclitaxel não seja tão interessante, seja mais interessante um outro tipo de quimioterapia, já que essas células podem ficar mais tempo em G2 e assim entrem em um delay maior em mitose. E aí você, na verdade, vai ter um mecanismo de perpassar o efeito desse tratamento com paclitaxel. E aí ele pode ter uma eficácia menor. Entendeu? É por isso que ele vai segurar a célula num momento um pouco antes do quimioterápico atuar, que seria um pouquinho depois. Bom, professor, essas foram as perguntas que a gente tinha baseado no seu artigo. A gente agradece de novo pelo tempo que você teve para fazer essa entrevista com a gente. Foi muito esclarecedor. Obrigado pela lembrança.